Salve, gente de boa! Então, esses dias eu tava sem ideia do que gravar, então ontem acabou, eu coloquei uma postagem na comunidade pedindo ideias pra vocês, já que vocês que assistem, nada melhor do que vocês derem ideias. E eu gostei de várias ideias que apareceram lá e talvez eu quero fazer vídeo de algumas que eu vi lá. Porém, a ideia que mais me interessou no momento pra mim fazer foi uma ideia do Agram TM. Fala sobre a origem de qualquer meme, isso pode até virar um quadro, sei lá. E quando eu vi esse comentário eu achei muito interessante, porque acabou que eu lembrei de um vídeo que eu já fiz no meu canal antigo, falando sobre memes. E acabou que eu gostei muito da ideia, porque meme é algo que eu curto muito. O que aconteceu? Eu resolvi unir o vídeo que eu já feito no meu outro canal, que foi qual é o primeiro meme da história, com a história dos memes aqui na internet. E eu pretendo fazer outros vídeos sobre memes. Só que eu resolvi que eu vou fazer esse vídeo primeiro, sobre a origem do meme em geral, e sobre o primeiro meme de todos os tempos. E depois, se eu ver que o vídeo foi bem, eu pego alguns memes específicos que vocês vão comentar pra mim fazer uma origem deles, pra mim fazer a história específica desses memes. Pesquisando a história dos memes, eu me surpreendi muito, por causa que é uma história bem mais profunda e com muito mais detalhes do que você possa imaginar. Então vamos começar primeiro a falar da história, depois sobre o primeiro meme. Não tem como hoje em dia pensar no humor na internet sem pensar em memes. Desde que a onda começou, se tornou praticamente o padrão de como fazer piadas na internet viralizarem. Mas você faz ideia da história dos memes e como tudo isso começou? Apesar de hoje em dia a palavra ser associada ao humor, piadas, templates e coisas assim, o conceito de meme é totalmente científico e existe uma explicação pelo porquê a gente gosta tanto de humor que envolve meme. Então vamos começar pela origem dos memes. O termo meme foi originalmente usado pelo biólogo evolucionista Richard Dawkins em 1976, no seu livro The Selfish Gene. Para Dawkins, um meme seria uma unidade de transmissão cultural, o equivalente cultural de um gene. O conceito da palavra surgiu do grego mimeme, o que é imitação. O conceito de mímica veio da mesma palavra e não é tão diferente do que Dawkins imaginou, só que ele queria que a palavra fosse parecida com gene, por isso abreviou o termo para meme, que também se aproximava da palavra memória. Segundo Dawkins, a palavra meme é usada para representar sons, ideias, frases de efeito, modas de roupas, jeitos de se fazer potes ou de construir arcos, assim como os genes se propagam na piscina genética pulando de corpo para corpo via espermatozoides ou óvulos, memes se propagam na piscina memética pulando de cérebro para cérebro por um processo que, no sentido amplo, pode ser chamado de imitação. Então, na realidade, memes não se limitam apenas ao humor, mas sim sendo coisas que se repetem culturalmente através do tempo. O dicionário Merriam-Webster define meme como uma ideia, comportamento, estilo ou uso que passa de pessoa para pessoa dentro de uma cultura, o que é uma definição perfeita do que os memes realmente são, não é mesmo? Sendo assim, os memes criam um tipo de conexão social entre as pessoas, mesmo que virtualmente, por compartilharem a mesma piada e reconhecerem a ideia que uma pessoa quis passar de maneira mais rápida. Então, agora que a gente já leu sobre a origem, nós vamos falar dos proto-memes. Claro que a gente sempre vai associar a palavra meme ao humor. É tão comum hoje em dia que a gente associa isso. O uso de memes como algo do cotidiano começou lá pro final da década de 2000, mas memes da internet surgiram muito antes disso. A gente só não classificava como meme ainda. Com a popularização da internet nos anos 80, fóruns foram os lugares que os memes como conhecemos começaram a tornar forma. Referências a filmes em contextos fora dos filmes já contavam como memes, incluindo frases icônicas tipo I Will Be Back em Exterminador do Futuro e It's a Trap em Retorno do Jedi. Aí eu vou mostrar uma imagem de um meme da época sobre a fala pra você ver como é que era. E realmente não se diferencia muito do que é hoje em dia não, viu? Esses memes, que são memes na essência, mas a gente não chamava de memes na época, são conhecidos como proto-memes. Duvido que você achava que tinham tantas camadas nessa história. Algo que levou os memes a irem além de fóruns nichados foi o surgimento e rápida popularização do YouTube, que permitiu que vídeos e pequenos clipes fossem compartilhados muito mais rapidamente que antes pelos canais de comunicação online. Popularização dos memes é o próximo tema. Mas apesar de já ser algo conhecido e usado por algumas pessoas antes, o termo e o conceito de meme só foi de fato ser consagrado na cultura popular através da popularidade das redes sociais. Pela natureza de redes sociais como Facebook e Twitter em compartilhar conteúdo com facilidade, eles geraram um campo onde os memes poderiam se propagar da maneira mais rápida e eficiente possível, transcendendo as barreiras de nicho que ainda enfrentavam em fóruns, chegando um momento onde um meme ia tão além que a maior parte das pessoas nem sabe de onde originou.
A primeira grande onda de memes ultra-populares veio com os Rage Comics, que surgiram no Reddit e perto de 2010 popularizaram rapidamente no Facebook, por serem personagens com expressões muito características. Poderiam funcionar em diversos contextos, o que ajudou várias pessoas a criarem seus próprios memes. E olha só as imagens que muitos usamos hoje em dia, né? Várias caras, inclusive a que tá aí na thumb, né? Várias caras a gente usa até hoje como um meme. E realmente, é bem estranho pensar que isso é bem mais antigo do que a gente imagina. A partir daí, foi a história dos memes tomou forma e vida própria, surgindo novas trends das mais diversas origens, desde músicas, filmes, jogos até política. É muita coisa para aceitar, mas com certeza você se lembra do Grumpy Cat e do Dodge, pois memes com animais tendem a se popularizar entre quase todos os grupos sociais. Aliás, é válido notar que os memes não se resumem apenas à moda. Embora boa parte dos memes fiquem muito saturados após um uso constante e sejam abandonados por novas ideias, como por exemplo o meme do caixão, alguns memes perduram por muito tempo e até evoluem de uma certa maneira, como o próprio Dodge, que ficou popular lá em 2013, mas até hoje possui memes derivados dele, como esse aqui que você provavelmente já tinha visto. Com o passar do tempo, os memes foram tomando forma para agradar grupos mais nichados, também principalmente no que se diz a respeito às diferentes gerações. A classificação de humor que agrada mais a Baby Boomers, Millennials e a geração C foi ficando mais clara, justamente observando os tipos de meme que mais geravam conexão com cada geração. Agora nós vamos falar do impacto e o legado dos memes. Esse vídeo tá ficando maior do que eu queria, mas vamos continuar. Depois de ver tudo isso, a gente tem que ressaltar que os memes não são apenas um tipo de humor na internet que surgiu essa década e ficou super popular. Pelo próprio conceito da palavra, memes sempre existiam, e é difícil imaginar um mundo conectado pela internet onde memes não existem. E eles permitiram um nível de conexão virtual que antes não era tão fácil. Antes era estranho você conversar com alguém ou responder um comentário pela internet que não conhecia pessoalmente. Afinal, o que você sabe sobre essa pessoa? Mas quando vem de um meme, já existe essa pequena conexão entre todos os envolvidos em reconhecer o meme em questão. Talvez mais do que apenas humor, eles são aquilo que Dawkins imaginou quando criou o conceito, parte do nosso legado cultural, passando de pessoa para pessoa. Bem profundo essa frase. Próxima vez que você entrar num papo sobre memes, aproveita para falar que você não tá só vendo piadas toscas no celular, mas sim adquirindo uma grande bagagem cultural que vai ser lembrada por todas as gerações. Agora que nós terminamos parte da história dos memes, que tal a gente falar sobre o primeiro meme existente, que é até mais antigo que toda essa história do meme? Então, vamos lá! Os memes são uma das grandes mudanças criadas no humor pela internet. Mas existe uma tirinha de 1921 que foi postada no Twitter, que prova que o nosso humor não mudou nada em quase 100 anos. Ou seja, vamos começar a falar desse que pode ser o provável primeiro meme da história. Esse meme foi publicado em uma revista satírica. A tirinha mostra uma comparação, como a pessoa acredita que ficaria na foto caso o flash estivesse ligado, e como ela realmente é. Um meme comum atualmente nas redes sociais é aquele de comparação. Essa tirinha de 1921 realmente continua sendo bem atual. Foi o que disse a usuária Wida, que postou a foto no Twitter e já conseguiu mais de 40 mil retweets. Outros usuários que responderam ao tweet mostraram mais exemplos de como os memes são um reflexo de um humor que já existe há séculos. O meme do namorado desatento, que é esse que tá aí na tela agora, foi encontrado na mesma revista de 1921 e também em uma pintura ainda mais antiga, de 1761, feita por um artista inglês. Então, aqui eu vou mostrar o primeiro meme de todos os tempos, o provável, que mostra aqui, tem a imagem primeiro que fala assim: How you think you look when a flashlight is taken? E How you really look? Ou seja, é meio antiguinho, mas assim, é bem parecido com os que a gente tem hoje. E também tem esse namorado desatento, que se for ver, na capa da revista parece bem, né? Os trajes da época, tudo é parecido. Tem uma base, assim, se você for olhar, dá pra ver semelhanças. E talvez seja a origem de um meme bem famoso que surgiu há muito tempo atrás. Então esses são os prováveis primeiros memes da história. Pode ter mais? Pode. Mas registrados, aparentemente esse é o primeiro meme de todos. Mas então é isso, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. E se você gostou, compartilha pra alguém e deixa um like que me ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse. Se você achou relevante, quer mais vídeos desse estilo, falando de memes e tal, comenta aí embaixo que
que eu vou estar lendo. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais.